Como a pessoa pode ter uma rotina eficiente quando não tem muito tempo para treinar pintura? Essa é a pergunta que eu recebi e que eu vou responder agora nesse vídeo. Essa é a pergunta que eu recebi e que eu vou responder nesse vídeo. Eu sou a Thaís Slaski e esse é um canal de pintura. Se você não segue o canal, já siga e acione o sininho para receber as novidades que a gente posta aqui. Já curte esse vídeo que o conteúdo te ajuda a aprender a pintar, um conteúdo super legal para disseminar em todos os lugares de que a pintura é possível para todo mundo. Então vamos lá, como ter uma rotina eficiente quando a gente não tem muito tempo? Naquela época da vida que a gente se sente atropelado pelo trabalho, pela correria doméstica, filho, casa, etc., compromissos sociais no final de semana, e o tempo vai passando, você gosta de pintar, você provavelmente, quem gosta de pintar, já pintou no passado, e daí vai perdendo a pintura com o tempo, porque a vida vai tomando espaço das coisas. Então, como ter uma rotina eficiente, mesmo quando a gente não tem tempo? Tem vários truques para fazer. A primeira coisa é a gente aproveitar um tempo que a gente desperdiça, não é que desperdiça, a gente gasta em outras coisas, por exemplo, uma fila, por exemplo, uma consulta médica, você fica lá na sala de espera da consulta médica, do dentista, e ali você pensa, não, eu não posso pintar, tô aqui meia hora, 40 minutos esperando, mas não daria para eu montar o cavalete e pintar aqui. Mas nesses períodos de tempo a gente consegue trabalhar a pintura e ver pinturas e também fazer uns rascunhos, e isso vai te ajudar muito a desenvolver a sua pintura, mesmo que você esteja usando assim períodos de tempos muito curtos durante o dia, numa janela de agenda, né? Então, assim, a hora que está esperando um médico, um dentista, a hora que está no transporte, né? Se você não estiver dirigindo, mas você está no transporte público, o ônibus, o metrô, que demora, esperando criança sair da escola, ou até mesmo quando a sua família está assistindo novela e você pega aquela horinha lá da novela ou da série do Netflix e faz as suas coisas. Eu conheço uma história de uma pessoa que escreveu um livro enquanto a família assistia a novela. Ela falou, escrevi um livro, e daí a família inteira falou assim, mas quando? Como? Ah, enquanto vocês assistiam novela. Então sempre sobra um tempo que a gente nem percebe, mesmo que seja muito, muito corrido. Então essa é a primeira dica, é você procurar as janelas de tempo que você tem. Você ainda nem está abrindo espaço na sua agenda. Você só está pegando algumas janelinhas de coisas que você faz e se preparar para fazer algo relacionado à pintura nesse tempo. Então vamos lá, o que dá para ser feito? Dá para, por exemplo, você rascunhar, né? Então sempre tem um caderno com você na sua bolsa, leva com você na mochila, um caderno, lápis, pode ser caneta Bic. Não fica achando que você precisa do melhor material, um lápis especial para desenhar, e nem que você não sabe desenhar, então seu traço é torto, você não sabe perspectiva, e isso vai te impedir de desenhar. A proposta não é essa, a proposta são rascunhos. Mesmo que você faça torto, mesmo que você faça com uma caneta Bic, mesmo que você faça com lápis, não importa. É passar um tempo rascunhando, em vez de estar, por exemplo, nas redes sociais enquanto espera lá a consulta médica. Então você rascunha, você pode olhar no celular pinturas de outros pintores. A hora que você começar a olhar os quadros de pintores que você gosta, vai te dar ideias, você vai falar, ai, nossa, eu gostaria de pintar isso daqui, ai, se eu tivesse tempo. E daí você pega o seu caderno
e rascunha. Em um mês, se você fizer isso, com todo o espaço de tempo, ou no transporte público, ou esperando alguém, ou enquanto a família está lá assistindo uma série no Netflix, você está lá rascunhando, você vai ver em 30 dias quantos rascunhos legais você vai ter. Daí você fala, tá, Thaís, mas eu ainda não tô eu tenho alguns rascunhos, mas eu não tô numa rotina eficiente de pintura, ainda não pintei. Ainda não, calma. A gente só tá falando do seu tempo que tá sendo desperdiçado com outras coisas, então a gente está aproveitando o tempo. Uma outra dica é enquanto você estiver na rua, enquanto você estiver caminhando por aí, pensar em pintura. Olhar o mundo com olhos de pintor. O que isso significa? Olhar o mundo, a paisagem, as coisas, pensando no que você gostaria de pintar e fotografar isso. Então, fotografar uma árvore, uma flor, um pôr do sol, uma paisagem, as coisas que você gosta e guardar na sua pastinha no celular. Isso não requer muito tempo. A gente toda hora, mesmo que você esteja correndo para lá e para cá no trabalho, mesmo que você tenha, existem essas janelas de tempo. Então você trabalha muito, pega, sei lá, muito avião, é muita reunião, trabalha no mundo corporativo, que é aquela correria, mas sempre tem a hora de você esperar um voo, a hora de, durante o trajeto do voo, tá lá. Você fala, mas é desconfortável aquela mesinha e tal, mas você não vai estar pintando um quadro a óleo, mas você vai estar rascunhando, olhando outros pintores, fotografando e deixando essa roda girar, essas três coisas. Rascunha, fotografa as coisas que você quer pintar, olha outros pintores, tem outras ideias e vai preenchendo seu caderninho, tá? Essa é a primeira parte. Isso você não precisa mexer em nada na sua agenda. Então agora a gente vai falar de uma segunda parte, de como ter uma rotina mais eficiente para a pintura andar, que daí é aquela parte que você tem que pegar a tinta, a tela e pintar. Minha dica de ouro nessa segunda etapa é você se colocar em primeiro lugar. Porque muitas vezes quando a gente está com uma vida corrida, significa que a gente está vivendo a agenda de outras pessoas. Tudo bem que a agenda do seu trabalho é lotada e aquele é o seu trabalho, você não está trabalhando por outra pessoa. É a sua vida, mas também é a vida de outro. Quando a gente está sem tempo nenhum para gente, que você não consegue ter meia hora para pintar, você está vivendo muito a vida, a agenda de outros e não está dizendo não, protegendo a sua hora. Então a segunda etapa, que é mais difícil, é saber dizer não e falar não e vai proteger um pedaço de tempo, mesmo que seja semanal só, que você não consiga isso todos os dias, mas proteger um pedaço de tempo semanal só para você. Uma dica que funciona muito com muita gente, muitos artistas fizeram isso, é no final de semana acordar mais cedo para se dedicar à pintura. Muitos artistas fizeram isso, tanto escritores quanto pintores. Acorda bem mais cedo que o resto da família e daí tem um período da manhã para se dedicar à pintura ou a escrever poema, o que você quiser artisticamente, e daí você tem aquelas suas horas sagradas. Para aproveitar bem, daí presta atenção. Não adianta nada você separar suas horas sagradas e daí você colocar a expectativa lá no alto, que você vai tendo 1 horinha por semana, 2 horas por semana, pintar um quadro gigantesco, né? Um quadro enorme. Vai com calma, procura. A dica é para você não ficar, para você sentir que sua pintura está evoluindo, mesmo se dedicando pouco, 1 horinha por semana, faça quadros menores. Não inventa de fazer, sei lá, como esse quadro que está atrás de mim, que ocupa uma parede inteira. Você vai demorar muito para fazer um quadro, terminar um quadro desse, mais de 1 ano, trabalhando, né, se dedicando pouco por semana.
Então, faça coisas pequenas, começa com telas pequenas, porque daí você faz uma, na semana seguinte, se ela precisar de retoque, em 2 semanas você consegue terminar uma tela pequenininha, né? Uma tela, sei lá, do tamanho de uma folha sulfite, que é A4. E daí, em um mês, você tem 2 telas ou 4 telas. E daí você vai perceber, em um mês, que você cresceu muito em pouco tempo e que a sua rotina de pintura está realmente eficiente, mudando poucas coisas na sua vida, só desenhando e fotografando e olhando outros artistas nesse tempo que você não está fazendo nada, né? Você está se locomovendo, ou você está esperando dentista, ou você está esperando criança na escola, né? Ou a família está assistindo um filme, alguma coisa, você está ali no sofá desenhando, rascunhando. É só isso e a sua horinha sagrada no final de semana, que não importa, pode ser no sábado, pode ser no domingo, e aquilo é sagrado para você. Você vai ver que em 30 dias seu caderno de rascunho vai ter um monte de coisa legal, que você vai ter um monte de ideias, vai ter olhado um monte de pintores. E o legal do Google, que assim, você já deve ter percebido que tanto o Google quanto o YouTube, quando a gente pesquisa uma coisa, depois eles ficam sugerindo pra gente um monte de coisas daquele assunto pesquisado. Então, se você pesquisar sobre pintura, vai ser mostrado para você ao longo dos dias, pela própria ferramenta, um monte de outros pintores. Então, ao longo de 30 dias, quando chegar lá no final do mês, você pode até anotar isso, semana por semana, quantos pintores novos você conheceu, quantas folhas você rascunhou, quantas coisas você fotografou com a intenção de um dia pintar. E também ter pintado nessas horas sagradas no final de semana, né? Que daí no final do mês você tem de 2 a 4 telas pequenininhas prontas. E daí você vai fazer o quê? Ficar muito feliz com você mesmo. E não vai ter... Se você faz um quadro muito grande, a chance de você desistir é maior do que se você, nesse começo, quando a gente implanta uma rotina na vida da gente, é tudo muito frágil. Qualquer coisinha a gente desiste. Então, no começo, para aumentar as suas chances de persistência e que ao longo do tempo você continue com a sua horinha sagrada semanal, os quadros pequenininhos vão te ajudar. Depois que você juntou vários quadros, sei lá, no primeiro mês foram 4, segundo mês você já tem 8, né, no total, terceiro mês você já tem 12, aí ó, já dá para fazer uma exposição de quadros pequenos. Daí você já tem mais segurança e a sua rotina já tá implantada na sua vida, e daí a chance de você desistir é menor fazendo um quadro grande depois do terceiro mês do que fazendo assim, ó, de primeira, tipo, vou mudar de vida e daí vou pintar um quadro do tamanho de uma parede na sala. Daí você faz, então a minha dica é que você vai colocando essa rotina eficiente aos poucos. E aí, ó, depois do terceiro mês você já tem 12 quadros pequenininhos, daí você pode aumentar, falar, agora eu vou pintar um maior. Daí dobra de tamanho ou triplica, daí vê quanto tempo vai demorar. E também tem outra coisa, viu? Quanto mais a gente faz, mais rápido a gente fica. Então, na primeira semana, a sua primeira hora de pintura, ela não vai render tanto quanto a sua hora de pintura lá no terceiro, quarto mês dessa rotina da sua horinha sagrada no final de semana. A gente vai pegando a habilidade de fazer mais rápido, como as outras coisas da vida, né? Então, na hora de aprender a andar de bicicleta, a gente cai um monte de vezes, parece muito difícil, você pensa como eu vou me equilibrar nesse negócio, e pintura é a mesma coisa, parece difícil, você vai dar os seus tropeços, e daí é só uma horinha por semana, então demora para dar continuidade na outra semana, mas uma hora vai
e daí você vai pintar mais rápido e vai, se você for anotando, fazendo essa avaliação de semana a semana, você vai ver o quanto uma rotina dessa, mesmo sem ter tempo para pintar, vai fazer a sua pintura desabrochar assim na sua vida. Tá legal? Gostou desse vídeo? Se você ainda não deixou seu like, peço que você deixe seu like, compartilhe com quem você sabe que gosta de pintura e tá aí enrolando para pintar, falando minha vida tá muito corrida, não dá tempo, manda para essa pessoa, porque além de ser possível a gente pintar tendo uma rotina assim corrida, a pintura ela traz muito relaxamento para a vida, ela traz muita alegria, muita felicidade, então faz da vida melhor. Eu deixo um grande abraço para você, tchau, e a gente se vê num próximo vídeo, numa outra hora do chá com pintura. Até mais!